Tem uma técnica que a gente chama técnica Benjamin Franklin. Infelizmente, eu não vou saber explicar o porquê desse nome. Tá? Eu não achei o motivo de ter esse nome. Mas como que ela funciona? Normalmente, como você falou, eu quero migrar o meu e-mail pro 365. Ou quero profissionalizar o meu e-mail. Que às vezes a pessoa não tem um conhecimento tão técnico para fazer o pedido certo, né? Fala assim, meu e-mail tá no Gmail, eu quero ter um e-mail... adequado, com o meu domínio, armazenado que eu possa visualizar ele em qualquer lugar, no celular, na web, onde quer que seja. Ou ela não imagina o risco que ela pode estar correndo. Não é? Então, assim, você... Claro, nesse caso não é um risco, assim... É um risco pro pet, porque ele pode ter um problema, mas não é algo sério que possa levar à morte desse animal, qualquer coisa do gênero. Mas, poxa, eu não sabia. Eu achava que ele era tão bem cuidado... E ele às vezes, mas é uma atenção a mais de, poxa, não deixar o animalzinho no escuro. Outro exemplo que eu dava, por exemplo, já imaginou que é uma pessoa que tenha uma limitação de movimentação, seja ela definitiva ou temporária, que começa a escurecer e não consegue ir no interruptor ligar a luz? Vendas com processo, sim. Cara, você tem um bom vendedor para me indicar? Cara, na verdade, o que você precisa são de bons processos e depois de pessoas envolvidas com a sua empresa. Porque os processos vão te levar aos resultados que os vendedores vão ter. E técnica, então, né? Você vai precisar de técnica. Que aí a técnica, ela estaria meio que junto dentro do processo. Porque quando a gente fala de processo, eu devo falar o que e o como. E aí a técnica vai estar no como. Que é esse exemplo que eu dei. Então, quando a gente fala, poxa, vamos desenhar um processo para o certificado digital. Tá, a gente vai... O que? Fazer perguntas. Como? Olá, seja bem-vindo à Hora do Pod, o podcast pra toda hora, que é o Jean. Sou o Rudolf. Guilherme na mesa. Tudo bem, pessoal? E aí, Guilherme, antes da gente apresentar com quem que a gente vai ter o nosso bate-papo de hoje, pessoal, Colob IT Solution tá patrocinando esse episódio aqui. Vocês já sabem que ele faz certificado digital, o ECPF, CNPJ, vocês já confiam nessa empresa. Agora, vocês sabem o que as pessoas estão fazendo com o seu certificado digital? Não, né? Então, olha só, eles têm uma plataforma agora que monitora o uso do certificado digital. Se você ficou interessado, ligue lá para eles, tá bom? Valeu, pessoal. E agora, com quem que a gente vai fazer o nosso bate-papo de hoje? Bom, hoje estamos com o Renato William, que é formado em Ciência Comportamental, Programação Neurolinguística e Hipnose Transformacional. Ele também é consultor homologado da metodologia Receita Previsível e também é empresário, sendo proprietário da Talk Mind Consultoria, treinamentos em vendas e sócio proprietário da Color Candy Brasil. Então eu tenho certeza que a gente vai ter uma excelente ideia hoje. Minha dicção falhou, foi mal, gente. Seja bem-vindo, viu, Renato? Bem-vindo. Olá, obrigado. É uma satisfação poder estar aqui no podcast, não é? Na Hora do Pod aqui, compartilhando um pouco desse bate-papo que eu tenho certeza que vai ser proveitoso para todos que acompanharem até o final. Perfeito, Vai sim. Renato. É um prazeraço ter sua presença aqui e até para o nosso pessoal conhecer um pouquinho mais sobre você, né? O nosso público. Nós queríamos que você contasse um pouco da sua história, por favor. Como você saiu de Você era de um outro ramo, né? Exato. Da mecatrônica e foi para vendas, né? Ser especialista em vendas. Exatamente. Bom, o que aconteceu na minha trajetória que me levou hoje a estar na situação que eu estou como especialista na parte de vendas, como você falou, teve uma mudança ali no meio do caminho, não é? Minha formação acadêmica é em mecatrônica, então cheguei a trabalhar na indústria, que aí fiz técnico em instrumentação industrial. Aí trabalhando lá, resolvi fazer a faculdade de mecatrônica, trabalhei no Porto também aqui de Santos, cheguei a ser supervisão de manutenção mecânica e automação em um terminal da Cargill que tinha aqui em Santos. E aí depois, após isso, fui trabalhar em concessão rodoviária. Cheguei a trabalhar no grupo da Eco Rodovias e no grupo da Eco Rodovias eu tive a oportunidade de trabalhar na parte de gestão de projetos. E como eu trabalhava para a holding, para a Eco Rodovias, a minha função era fazer reuniões com as concessões, no caso com a Ecovias, com a Ecopistas, com todas as concessões que o grupo tem, para que nós pudéssemos negociar quais eram as obras que deveriam ser priorizadas
dentro de uma estrutura que fazia sentido para o grupo, respeitando aos contratos de cada concessão, mas priorizando algumas obras que trariam alguns retornos mais imediatos para o grupo. E um dos conceitos que eles tinham era de não impor isso para a diretoria, e sim que a gente negociasse isso e levasse isso de uma forma mais amigável, porque eles já tinham o conhecimento de que quando nós negociávamos isso realmente era atendido. Quando isso era imposto, normalmente, isso era de alguma forma burlado, não é? Porque eles acabavam aquela velha história, né? Se eu mostro para você que esse é o melhor caminho, você acaba seguindo. Agora, se eu exijo que você faça de uma forma, é capaz que você tente não fazer. Você acha que é questão do ego, essas coisas? Eu acho que sim. Eu acho que aí a gente já está falando até um pouco do conhecimento do pensamento humano. Eu acho que está muito ligado, sim, ao ego, que a gente vê isso acontecer, né, no relacionamento, marido, esposa, filho, pais. É aquela velha história. Não coloca o dedo na tomada que você vai tomar choque. Ele tem a criança normalmente tem a ousadia de olhar para sua cara e colocando o dedinho lá, aí ela toma choque. Desafiar. Exatamente, e acaba, né, entendendo que você estava falando bem, mas só por uma questão de ego, de desafio, eu faço o que eu quiser. Uma criança acabava fazendo isso. Mas voltando pro contexto que eu estava falando, então, nessa época eu trabalhei durante 16 anos, né, no grupo, e fiz essas reuniões com os diretores das concessões para que a gente alinhasse o desenvolvimento dessas obras no grupo. E o que aconteceu? Eu tive a oportunidade de fazer vários desenvolvimentos nessa parte, tanto de oratória como de persuasão, no intuito de mostrar quais eram os benefícios, que aquilo era vantajoso para o grupo e para a concessionária, e baseado nisso já comecei a ter o meu desenvolvimento na parte de vendas, na parte de negociação, na parte da própria persuasão perante os diretores. Legal. Só que nisso eu fiquei durante 16 anos, só que nesse período eu já tinha muita vontade de empreender. E aí nesse momento que eu resolvi sair do grupo e abrir minha primeira empresa, que aí sim, voltada para o conhecimento que eu já tinha, era uma empresa de automação residencial. Porque eu via, né, o crescimento da IoT, que estava na internet das coisas, que estava tendo um grande desenvolvimento. Cheguei a fazer um processo de importação de equipamentos, entrei em contato com o fabricante da China para trazer equipamentos que tivessem um custo-benefício atraente, né, para o público brasileiro e tivesse uma tecnologia diferenciada. Tanto é que os equipamentos na época que eu trazia, eles não precisavam de fio. Então a gente trocava o interruptor comum da pessoa e ele inclusive não precisava nem de alimentação específica. Porque muitos equipamentos precisavam, eu preciso ter lá o 220 e mais o sinal do interruptor. Esses equipamentos que eu trazia, não. Ele já usava a alimentação e o retorno para alimentar o próprio interruptor. Então ele já tinha uma tecnologia diferenciada para a época. Pô, legal. E aí comecei a atuar dentro desse segmento e etc. É desafiador porque realmente, assim, quando a gente fala de automação residencial, a gente tem muito um público voltado para arquitetos, parte de decoração, que é o público que acaba buscando esse tipo de recurso. Até por uma questão de investimento, né? Uhum. Por mais que tivesse um custo-benefício interessante, o material que eu trazia, dificilmente uma pessoa com um recurso financeiro mais limitado iria investir para ter alguma coisa de automação na casa dela. Porém, os meus discursos, até para vender, já falando de vendas, né, esse tipo de produto, eu usava muito buscando solucionar dores e não só como tecnologia. Que eu acho que é um dos pontos aí cabíveis da gente falar, falando de vendas hoje, né? Uma brincadeira assim que eu sempre falo, né? Pare de procurar clientes e procure dores. Essas são as pessoas que vão ter sucesso. Porque quando você está procurando cliente, você está procurando vender. Agora, quando você está procurando problemas, você passa a ser a solução. Então, que pessoas têm o problema que eu consigo solucionar? Então, isso que você tem que buscar, problemas, né? Mas, de novo, voltando para a minha história, só para encerrar também e um pouco mais curto. E aí, dentro desse ramo de atuação da automação residencial, comecei a ter um contato maior com outros empresários e nesse contato com outros empresários, eu sentia muita dor de não saber o que fazer. Olha, eu mando mensagens no WhatsApp, só que o pessoal não me responde. Eu envio
várias propostas no mês e fecho quase nenhuma. E aí, se aproximando desses parceiros ali, dessas pessoas, esses empresários, eu tive um pouco mais de intimidade. Eu falei, posso dar uma olhada nas mensagens que você está enviando? E aí, um erro comum que eu via, e já fica como uma dica também para o nosso público que está acompanhando um pouquinho da minha história, eles acabavam falando o que a pessoa, respondiam o que a pessoa pedia. Por exemplo, quanto que custa para instalar um ar-condicionado? Aí a pessoa ia lá, o empresário ia lá, custa X. E aí ele reclamava, olha, ele parou de responder, ele não responde mais. Sim, é óbvio, porque pro cliente que perguntou quanto que custava a instalação, o assunto acabou. Quanto custa? Já falou o valor? 200, 150, 300 reais, sei lá. Quanto que custa a instalação? E para ele acabou. Só que na mente desse empreendedor que eu conversava, ele falava, mas ele não quis agendar, ele não falou mais nada. E aí, uma dica simples que eu dei que, inclusive para essa pessoa deu muito resultado sempre termine com pergunta. Quem pergunta, comanda a conversa. E outra, você estimula a resposta, porque outro bordão que eu uso, o óbvio tem que ser dito. Então, tem que ficar claro que tem uma pergunta para que ele responda para você. Olha, claro, dentro desse contexto, o melhor dos mundos não era ele responder diretamente. Era ele ter feito outras perguntas. Mas, ok, que dia que ficaria melhor para você, para a gente agendar uma instalação? Então, terminar com alguma pergunta para que estimulasse isso. E com essas conversas que eu tive, com essas análises, outro exemplo que eu falei, a pessoa que falava que mandava muitas propostas e não fechava quase nenhumas. Uma análise simples que eu fiz com ele será que você está enviando propostas ou será que você está panfletando propostas? Infelizmente é uma ilusão que muitos empresários têm. Só porque enviaram muitas propostas, eles acham que tem muitas possibilidades de negócios. E às vezes, eu tava vendo uma vez, né? Acho que o Jean mesmo que comentou isso há muitos anos atrás. Que a porcentagem de panfletagem, por exemplo, é muito pequena. E de fato, a gente tava até conversando outro dia. Que e-mail, né? Mandar assim vários e-mails, mensagem não deixa de ser uma panfletagem. Exatamente. A panfletagem digital, né? E o resultado acaba sendo pequeno também, né? Possa até acontece, mas é muito pequeno. Perfeito. E aí, conversando com ele, eu expliquei, e aí, mas como que ele vai saber disso, se ele está panfletando ou enviando proposta? E aí, de novo, estou aproveitando, contando um pouco da minha história e já dando algumas dicas para as pessoas, os empreendedores que estão aqui, que eles possam analisar isso e ver o que faz sentido. A grande questão na verdade, propostas nós só devemos enviar para as pessoas que vão fechar negócio. Tem pessoas que estão pesquisando o preço contigo só para ver como está o mercado e você, talvez precipitadamente, está enviando propostas e prejudicando a sua própria empresa. Por quê? Poxa, quanto que custa, por exemplo, a empresa que você falou que faz certificado digital, que patrocina aqui o podcast. Poxa, quanto que custa o certificado digital? Aí eu vou lá, mando uma proposta pro cara. O que ele vai fazer com a proposta? Vai no concorrente certificado digital, olha, eu tenho uma proposta dessa, o que você faz? O cara vai lá, abaixa, e você acha que ele vai voltar para dizer, olha, o cara fez por tanto, você consegue fazer? Não, ele vai lá, vai fechar com outro cara. Isso é estar panfletando proposta. Olha, a questão é entender a necessidade dele, mostrar diferenciais, e aí quando o cara entender, poxa vida, bem interessante, eu acho que faz todo sentido. Olha, podemos então dar sequência no fornecimento do certificado digital para você? Claro, olha, para que a gente possa finalizar, eu vou te mandar a proposta. Nessa proposta já tem um link para você agendar a entrevista para a gente dar sequência e assim por diante. Então, literalmente a gente tem que fazer um filtro até como uma proteção para o seu negócio. Porque se todo mundo que pergunta como funciona eu mando uma proposta com o meu preço, eu estou panfletando, estou me iludindo e pior, estou me prejudicando no mercado. Porque vão usar a minha proposta para poder negociar preço em outros lugares. E dificilmente ela vai retornar para que eu possa mostrar valor e não só preço, que é um dos pontos muito falado hoje também na parte de vendas, não é? Uma brincadeira que eu faço até nos treinamentos, né? Poxa vida, se existe um pouco de extremos, né? Mas se existe Dolly Cola e existe Coca-Cola, e a Coca é muito mais caro que a Dolly Cola, por que você compra Coca-Cola? Sim. Os dois são refrigerantes de cola.
Não estou falando que um é bom que outro é ruim. Só estou dando um comparativo. E que não é só porque é mais barato a Dolly Cola que ela vende mais que a Coca. Acho que com certeza não vende mais, né? Não vende mesmo. Acho que ela sendo mais difícil. Não é? Mas são exemplos para a gente pensar. Isso são exemplos que eu dou. Empresas que eu já atendi com consultoria na parte de vendas, que inclusive falaram, mas é difícil porque o nosso preço é mais caro. Primeiro, a gente já tem um problema, nesse caso em específico, que ele acha que o preço que é a mentalidade do vendedor. Cara, como que eu vendo uma coisa que eu não compro? O vendedor já está expondo, olha, eu não vendo porque é caro. Tá, se o vendedor está falando que é caro, é porque nem ele entendeu o valor daquilo. E como é que ele vai passar o valor de uma coisa que ele não compra? Então a pessoa tem que entender. O cara que vende Coca, ele não está preocupado que o dólar é mais barato. Ele sabe o que ele vende. Não é? E isso que nós temos que ter dentro de tudo isso. E aí eu já dei umas devagadas aqui, até falando algumas coisas, mas só para encerrar, contando a minha jornada. Então, dentro do mercado de automação residencial, eu buscava muito soluções. Então, por exemplo, você tem um pet em casa e você precisa sair para trabalhar, quais são as soluções que você tem? Você pode deixar a luz ligada, que além de consumir energia é um risco, porque pode causar um incêndio, acontecer alguma coisa e não ter ninguém para atuar de forma inicial. Ou você pode eventualmente deixar apagado e ter o risco do seu pet ficar no escuro, porque você chegou mais tarde. E um animal que ele fica no escuro, acuado, ele tende a ter problemas de alergia na pele. Porque isso gera um estresse, esse estresse acaba gerando problemas de pele, por causa do estresse de ter ficado no escuro sozinho. Então, quando você tem um sistema de automação, no caso que era um dos argumentos, você pode ou acionar remotamente, que aí você mesmo pega o aplicativo e liga, pode programar um horário, pode ter um sensor, que o próprio sensor identifica que a luminosidade caiu e acender, dando uma qualidade de vida melhor para o pet. Então, eu buscava muito uma solução para um problema ali. E é interessante, né? Que às vezes é um problema que a pessoa nem pensa muito nisso, mas você mostra ali que existe esse problema, né? E esse é um ponto legal, porque muita gente não sabe o problema que tem. Ou ela não imagina o risco que ela pode estar correndo. Não é? Então, assim, claro, nesse caso não é um risco, assim, é um risco para o pet, porque ele pode ter um problema, mas não é algo sério que possa levar à morte desse animal, qualquer coisa do gênero. Mas, poxa, eu não sabia, eu achava que ele era tão bem cuidado, e ele é às vezes, mas é uma atenção a mais de, poxa, não deixar o animalzinho no escuro. Outro exemplo que eu dava, por exemplo, já imaginou o que é uma pessoa que tenha uma limitação de movimentação, seja ela definitiva ou temporária, que começa a escurecer e não consegue ir no interruptor ligar a luz? O quanto isso pode abalar, inclusive psicologicamente, essa pessoa, sendo ela jovem, um idoso, independente da idade? E a automação, até hoje com Alexa, com comando de voz. A gente faz isso de uma forma muito simples e hoje muito barata. Então, eram detalhes que eu buscava tendo essa visão de buscar o problema e solucionar problemas um pouco mais complexos ou não tão que as pessoas estejam atentas. Só que aí, de novo, voltando, devido ao custo dos equipamentos, etc., eu acabava atendendo muito as pessoas que compravam exatamente porque gostavam do assunto, não porque tinham uma necessidade específica. E querendo ou não, isso mexia um pouco com o meu propósito, que eu falava, poxa, esse tipo de equipamento, já busquei um equipamento com uma tecnologia mais em conta, que tem menos infraestrutura, que tem um custo acessível, só que ele não é um produto que acaba chegando para essas pessoas que eventualmente queriam tratar um problema em específico. Mas aí tudo bem, a gente continua atuando. E aí, nesse momento, conversando com outros empresários, vendo essas dores que eles tinham na parte de vendas, como eu falei, do WhatsApp, o empreendedor não tinha resposta, a pessoa que ficava panfletando, aí eu visualizei uma outra necessidade no mercado que eu poderia ajudá-la com parte do conhecimento que eu já tinha adquirido e talvez atender um pouco mais o meu propósito de atender de uma forma ativa a necessidade de uma pessoa, ajudando empresas e empresários a terem resultados dentro do que elas escolheram para executar ali no seu dia a dia. Seja serviço, seja produto, seja B2B, B2C, etc. Só que
Tô indo pra reta final já, acabei me estendendo um Não, pouco. pode Tá falar, perfeito. tá? A gente tem tempo, É. pode... E aí, o que eu acabei fazendo? Não de imediato, ainda com a minha empresa de automação residencial. Eu fui fazer outros treinamentos, que aí foi quando eu fui fazer o treinamento na parte de coaching também que eu fiz. Fui fazer um treinamento de mestres da persuasão com o Ricardo Ventura, que é um especialista na parte de leitura gosto muito corporal. dele. Isso, fiz um treinamento chamado Mestres da Persuasão. Ele abre ainda esse treinamento de Legal. algumas formas pontuais durante o ano. É um treinamento que eu recomendo muito. Ele é fora de série, assim. Pra você ter ideia, você que já conhece ele um pouquinho, ele inicia o treinamento, ele pelo menos iniciou na época o treinamento, ele entrou como Elvis Presley. Então, assim, ele já entra fazendo um baita de um show, então, assim, é bem legal. E fora o conteúdo que ele passa é muito bom, a experiência que ele tem, porque a família dele sempre foi do comércio e assim por diante, então ele tem uma visão prática muito legal. Então, fui fazer esses treinamentos. Algum tempo depois, fui fazer a formação de cientista comportamental, só que aí eu tô acelerando um pouco. Aí eu já tinha a empresa de treinamentos. Então, antes de abrir a empresa de treinamentos, eu fui fazer mestres da persuasão, fui fazer formação em coaching, fui fazer formação em PNL e fiz a formação de hipnose transformacional. Neste momento, aí que eu resolvi encerrar a minha empresa de automação residencial, eu passei minha carteira de clientes para um amigo que eu tinha da mesma área de automação residencial e iniciei a parte de consultoria e treinamento da parte de vendas. Após isso, fiz alguns outros treinamentos, aí sim, cientista comportamental. Fiz a formação para ser um consultor homologado da metodologia da receita previsível. Não sei se vocês já ouviram falar dessa metodologia também. Sim, eu tenho livro, já li. Isso, aquele livrinho laranja que tem um unicórniozinho na capa. Só para até mesmo a audiência que está nos acompanhando, a receita previsível, muitas pessoas não conhecem a metodologia, mas com certeza em algum momento já se foram envolvidas por ela. Em que sentido? Quando a gente fala de pré-vendedor, a gente fala de vendedor, a gente fala de pós-venda. Isso foi uma terminologia criada pela metodologia. O que era, de uma forma resumida, a metodologia? O Aaron Ross, que é o americano que desenvolveu essa metodologia, ele identificou que a mesma pessoa executando todo o processo da parte de vendas... Esse aí. Isso, o próprio. Olha lá, Aaron Ross, o americano. A Mary Lou Taylor ajudou ele, mas quem ficou com a metodologia mesmo foi o Aaron Ross. E o que ele viu? Que a mesma pessoa executando todo o processo de vendas, ela não era produtiva e ela acabava estagnando. Eu vou tentar ser o mais conciso possível, mas ele fez um estudo no qual, quando uma pessoa chega na empresa, um vendedor, que ele fazia tudo, ele ficava 80% do tempo dele prospectando, ele não tinha cliente, e 10% ele fazia reunião de vendas e 10% algum pós-venda de algum cliente que ele chegou a vender. Só que isso virava para um segundo ciclo rapidamente. Se ele estava 80% prospectando, ele virava para um ciclo que ele ficava 60% fazendo reunião de apresentação do produto. Porque ele criou uma onda de prospecção grande que isso gerou, que muda para 60% do tempo dele ele fazendo reunião de apresentação de produto, 20% fazendo pós-venda e 20% prospectando só. Porque ele é um só, ele está dividindo o tempo dele. Só que isso acabava virando para um terceiro e último ciclo, no qual ele ficava 80% fazendo pós-venda, 10% prospectando. Se eu só estou prospectando 10%, eu só tenho 10% de reunião de fechamento de novos clientes. E aí eu estagnava a minha carteira, não conseguia crescer mais. Depois dessa análise que o Aaron Ross fez, ele falou, legal, entendi o problema. Agora, como que eu resolvo ele? Que aí ele inventou a metodologia da receita previsível, que foi a especificação de vendedores. Que ele falou, as atividades são diferentes e elas precisam acontecer sempre. Se é a mesma pessoa que está executando, não tem consegue... como. O vendedor não pode prospectar. Essa é a visão deles. Até porque, se você for ver, isso, não sei se vocês já ouviram falar, tem a Salesforce, é a maior empresa de CRM, software de gestão de clientes do mundo. Foi uma das pioneiras também. Das pioneiras. Foi lá que ele implementou, que ele desenvolveu essa metodologia. Inclusive, ele é formado em engenharia mecânica e foi trabalhar, em algum momento na vida dele, já tinha aberto outros negócios. Isso era um Ross, que eu estou comentando. E tem CRMs hoje que se baseiam no Salesforce. Na receita previsível, perfeito. Previsível. Muitas das coisas são baseadas na metodologia da receita previsível.
até mesmo a estrutura de pipeline lá, de como é feito o Kanban para estruturar, quais são as etapas que o pré-vendedor faz, e até mesmo o conceito de qualificar esse potencial cliente foi desenvolvido pelo Aaron Ross. Porque o que ele colocou na metodologia dele? Um profissional, ele iria prospectar e qualificar. O que é qualificar? Um exemplo, vou pegar de novo, como você mencionou do certificado digital aqui, o patrocinador do podcast. Sempre é tempo de compra do certificado? Não. Ele tem 1 ano de validade. Então imagina, eu sou um pré-vendedor, estou trabalhando para essa empresa de certificado digital, estou prospectando. Aí eu chego e falo, Jean, poxa, olha, aqui a gente tem uma empresa e tal. Pô, legal, acho bem legal esses diferenciais que você comentou comigo. Porém, cara, eu acabei de renovar faz 2 meses. No momento, eu não estou precisando de um certificado digital. Não teria sentido eu, como pré-vendedor, transferir para um vendedor esse atendimento, sendo que você não vai comprar agora. Não está no tempo de compra. Você é um potencial cliente, você usa, no caso, no exemplo que eu dei, o certificado digital, mas você não está no tempo de compra. Então, o que eu faço? Você reagenda para daqui 8, 10 meses... Não é nem reagendar. Na verdade, esse lead ficaria comigo ainda como pré-vendedor. Eu vou alimentando ele com informações, com newsletters, com outras coisas para manter ele ativo, para também não me tornar um oportunista. Não é que, agora mês que vem vence. Ô, Jean, tudo bom? Lembra que a gente falou? Então, vence mês que vem. Pô, mas você falou comigo, descobriu quando que vencia e só veio falar comigo agora que vence? Então ele... É bom sempre ter uma constância. Né? O pessoal de marketing fala muito isso. Vai nutrindo essa pessoa com informações, mantendo esse contato. Às vezes dando uma dica. Sim, por e-mail que seja. E aí, um e-mail que é a venda sem venda. Que é, olha, uma notícia, olha, mudou a forma de certificação. Olha, você sabia que isso é um risco? Você sabia 3 formas de se proteger usando certificado digital? Eu vou mantendo um contato como pré-vendedor. E aí sim, chegando quando é o tempo de compra adequado, aí eu entro em contato novamente com esse potencial cliente. Olha, faz sentido? Não, faz total sentido. Poxa, então vamos fazer o seguinte, vamos marcar uma reunião. Então, eu, você e o Renato, e a gente vai apresentar para você todos os nossos diferenciais. Na verdade, eu já estou passando o bastão para o Renato, que é o vendedor. Eu, como pré-vendedor, estou passando para o vendedor. Por quê? Aí é a segunda pessoa ou o segundo personagem dessa metodologia, que é o vendedor. Qual que é a diferença deles? A diferença é, o pré-vendedor, ele é muito focado em processo, é prospecção, é seguir aquilo que está sendo feito, e responder perguntas. Ele já tem lá no computador dele, dentro lá do processo dele, o que eu tenho que perguntar pro... eu vendo o certificado digital, o que eu tenho que perguntar pro Jean? Eu tenho que perguntar isso, tenho que perguntar isso. Se ele responder, o que eu faço? Isso. E eu vou criando, conforme as perguntas dele, uma pontuação. Isso eu tô vendo online quando eu tô falando com ele no telefone aqui. Ou por e-mail, mas normalmente por telefone isso acaba acontecendo mais efetivo. E aí eu vejo, terminei as perguntas, o sistema já vai me dizer, pela pontuação, se eu devo passar o Jean para o vendedor, para o Renato ou não. Porque ele vai pontuando, ele conhece já o certificado digital? Conhece, legal. Ele já usa certificado, sim ou não? Se sim, tem uma pontuação, se não, tem outra. E assim sucessivamente. Ele tem certificado? Tem. Tá perto do vencimento? Não, não tá. E eu posso ter perguntas, que é o que a gente chama de perguntas, as red flags que a gente fala, que são as bandeiras vermelhas, que é essa aqui, ele tem certificado? Tem. Ele renovou há menos de 9 meses? Sim. Não tá no tempo de compra ainda. 6 meses, coisa do gênero. Então, independente da pontuação, se essa pergunta tiver uma resposta determinada, eu já sei que não é o tempo. Só que aí eu vou usar a pontuação para saber, mas eu posso prospectar esse cara? Não posso? Legal. Porque eu posso chegar num extremo, por exemplo, estou prospectando o cara que é dono de uma empresa de certificado digital. Compensa eu prospectar ele? Não. Ele vai até perguntar o preço, né? Talvez. Vai me usar para poder descobrir. E aí, só finalizando, desculpa que eu falei, acabei estendendo. E aí, fiz os treinamentos, montei a empresa, comecei a atuar, participar de, inclusive, alguns grupos de networking também, para entender como
o meio empresarial estava sentindo essa questão de vendas e eu vi que realmente era uma dor. Por quê? Uma das coisas que eu também gosto de comentar bastante, qual que é a função que um vendedor tem? Na realidade, a função do vendedor não é vender, por mais que isso doa quando a gente fala para os empresários. Porque ele fala, poxa, eu contrato uma pessoa, no qual a função dele está descrita como vendedor, e você quer me convencer que a função do vendedor não é vender? Infelizmente, sim. Por quê? A responsabilidade da venda deve ser da empresa, do empresário, e não do vendedor. Em que sentido? No sentido que o processo de vendas deve ser da empresa e não da pessoa vendedor. Muitas empresas pecam no momento da contratação achando que elas precisam de excelentes vendedores para conseguir alavancar sua empresa. Mas, na verdade, elas precisam ter um processo de vendas que funcione e que elas possam replicar. Quando se tem essa visão de que eu preciso de um vendedor extraordinário, eu estou colocando a responsabilidade em cima de uma pessoa que, quando ela sair da empresa, ela leva todo o resultado com ela. Você falando, tem 2 perguntas que me surgiu aqui. Por favor. Eu falo muito, tá, gente? Não, Desculpa. Não, pode perfeito, falar, tá. mas é isso mesmo. Tá dando aula. Pra né? isso que a gente te convidou, né? Que bom, obrigado. Renato, assim, pro empresário entender, muitas vezes ele pensa, poxa, mas eu vou ter um vendedor, um pré-vendedor, mas aí vai ter um custo a mais para mim. Eles pensam muito isso. Esse custo do pré-vendedor, ele se paga por causa do aumento de vendas que o vendedor vai ter? É que aí uma coisa que a gente tem que analisar com um pouquinho de cuidado é o tamanho de cada empresa. Não é? A gente está num país, no Brasil, que ele é um país que é incentivado muito a se empreender. E aí, quando a pessoa está em um momento, porque ela pode ser um empreendedor e a partir de algum momento ela se tornar um empresário. Eu vejo isso como momentos e situações diferentes. Quando a gente é um empreendedor, que às vezes você tem 1, 2 pessoas envolvidas no seu dia a dia, nas suas atividades, que inclusive as atividades dessa empresa, desse empreendedor, pode ser só vender. Às vezes ele é um intermediador de alguma coisa. Então ele tem um produto de um terceiro no qual eles vendem. Talvez nesse momento, o que ele possa ter é uma pessoa fazendo tudo. Ele vai ser o pré-vendedor, ele vai ser o vendedor. O que eu dou de sugestão para essas empresas, para esses empreendedores que estão na situação? Independente da pessoa que está executando, de eu não ter 2 pessoas físicas, separe as atividades e dias e horários para você executar cada atividade. Por quê? Onde é a maior perda de produtividade? É você ficar mesclando nas atividades de forma aleatória. Então, poxa, eu tô aqui contigo apresentando um produto ou um serviço e de repente eu vou prospectar. Aí depois que eu tô prospectando, eu vou fazer pós-venda. Aí da pós-venda eu volto a fazer outra reunião. Ficar mudando e... Exatamente. Então, assim, se a pessoa tem uma limitação de pessoas que possam executar as atividades, ela não consegue ter uma pessoa para determinada coisa específica, determine, olha, dia de segunda-feira é o dia que eu faço prospecção. Ou que seja no período da manhã, ou que seja o dia todo. Na terça é minha... Normalmente você então consegue você tem encaixar. que colocar uma agenda e criar um hábito para fazer isso, né? A primeira etapa é isso. E aí assim, quando ela começar a crescer e puder se estruturar, ter pessoas fazendo isso específico. Porque aí ela começa a ganhar escala. Porque é a questão, por exemplo, as fábricas, né? A Henry Ford colocou isso. Não é? Então, se você está sempre fazendo a mesma coisa, você ganha agilidade, ganha produtividade e se torna um especialista naquilo. E o que é interessante, Jean, é que, inclusive, o perfil, se você for analisar, é diferente das pessoas. Como eu estava falando, o pré-vendedor é aquela pessoa que segue o processozinho dele. Tá lá no computador, o que eu tenho que perguntar, ele já vai fazer. E segue e gosta daquilo, né? E vai seguir. E para ele tá tudo certo. Ele vai trabalhar das 8 às 6, fazendo aquilo, vai cumprir o horário dele e vai embora. Ele não tá preocupado com hora extra, ele não tá preocupado, ele tá preocupado em fazer o que tem que ser feito e ir embora. E tá tudo bem. Normalmente, não é regra, mas normalmente esse é o perfil. Qual que é o perfil do vendedor?
O perfil do vendedor normalmente é aquele cara que ama o produto. Ele sabe tudo do produto. Não, mas você sabe que você consegue instalar assim, mas se você colocar numa pasta separada, você ganha em desempenho. Ele sabe de um monte de detalhe. Por quê? Ele gosta desse detalhe do produto. E temos a terceira pessoa dentro da metodologia que eu acabei não comentando, que é o pós-venda. Que é aquela pessoa que literalmente gosta das pessoas. Eu quero entender, pô, Jean, vamos tomar um café? Poxa, vamos ver como é que tá as coisas. E aí, como é que tá sendo o produto para você? Como é que... São perfis diferentes. E às vezes aquele cara que tá no pré-venda, que segue o processo, ele não gosta tanto dessa vida social que eventualmente pós-venda tem. E nem é tão chegado nos detalhes como o vendedor é. Ele sabe para que funciona de forma geral, mas ele não tem exemplo de um case de sucesso, coisa do gênero. Então, quando ele sai de empreendedor, no qual ele pode já se organizar dentro das atividades para que ele tenha uma boa produtividade e ele cresce virando um empresário na qual ele consegue colocar pessoas, fica até mais fácil fazer essa segregação. Ô, Renato, mas hoje em dia tem empresas que fazem a pré-venda, né? Que são Tem. especialistas para isso. Sim. Funciona bem? Como que... Funciona bem. Inclusive, hoje em dia a gente tem muita IA trabalhando de prospecção, trabalhando de qualificação. E às vezes é bem comum a gente nem perceber que é uma IA pelo nível da qualidade que hoje a inteligência artificial está chegando. Ela consegue fazer um bom trabalho com relação a isso. Qual que é o único ponto? E isso eu já peguei algumas empresas que eu dou consultoria que vamos colocar IA? Vamos, eu acho que faz todo sentido. Esses trabalhos que são muito repetitivos e são bem binários, a gente consegue colocar uma inteligência artificial de forma tranquila, ganhando produtividade, reduzindo custos, não tendo desgastes, etc. Qual que é o detalhe? Não é possível colocar uma IA se você não tiver um processo validado antes. Inclusive, não vou citar nomes porque eu acho que legalmente eu nem posso, mas tem algumas empresas de grandes players do mercado que estão oferecendo essa prospecção, é o que a gente chama, dentro da metodologia, chama de SDR, que é quem faz a prospecção e a qualificação, por IA, só que quando você faz a conversa com eles, a primeira conversa que ele tem é, você tem um processo validado? Se você não tem um processo validado, eles falam, óbvio, eu não consigo colocar, você tem duas opções. Ou você define um processo, valida e aí você me contrata, ou se você quiser me contrata e eu faço um processo com você valido, mas só depois disso que a gente implanta IA. Porque senão o custo de uma implantação da IA, uma IA que funcione, não é tão em conta. Claro que eu estou falando de empresas de pequeno grande porte. Quando você fala de empresas de grande porte, o valor não vai ser tão relevante. Mas o que acontece? Eu vou implantar uma coisa que não funciona. Então, para que, de novo, a gente tem a IA que ela está tirando serviços repetitivos, mas o que está fazendo, quem tem que definir é um ser humano. O que dá certo? Às vezes o que dá certo para mim dentro do meu negócio não é o que dá certo para vocês dentro do negócio de vocês. Por quê? O perfil de cliente é outro. Às vezes o meu perfil ele é mais, sei lá, humanizado. Às vezes o perfil de vocês é mais analítico dentro do negócio de vocês. É número. Tá, quanto que é, quanto que eu pago, qual que é o resultado que você me traz, quando que eu recupero, é isso. E às vezes no meu segmento, não, mas deixa eu entender, mas quem que você conhece, onde você já fez. Então, isso a IA não faz essa análise, ela não tem condição de fazer. Mas sim, existem, funciona, o único detalhe, desde que tenha... A IA é o que todo mundo fala, não é prompt, tudo que você vai agora é para vender prompt. O que é o prompt? A IA faz. Você só tem que saber pedir. No certificado digital, o pré-atendimento é feito pela Celina. Tá bom. É a IA. Ok, imaginei pelo nome. Só que a gente validou ela antes de colocar para funcionar. Excelente. Tanto que muitas pessoas, quase todos, né? Não sabem que estão falando com IA. Acredito. Ela lhe pede tudo, eles começam... Até brigam com ela. Pô, mas esse daí eu já te passei. Esses... Não, mas passa. Passa aqui de novo. Tem um senhor que trabalha com a gente aqui. Daí eu falei pra ele chamar, né? Conversar testar, antes né? dele vir aqui, né? Daí eu falei, e aí, o que você achou dela? A gente tá contratando ela e tal.
Falando como se fosse uma pessoa mesmo. Ele falou, não, parece muito boa mesmo. Ela explicou direitinho e tal. Eu falei, legal, que bacana. Não, é legal fazer esses testes assim. Então, eu e acho bem ele fala bem, interessante. tanto que quando ela não sabe, ou quando a pessoa pede, eu quero falar com o Vitor, quero falar com o Rudolf, automaticamente já passa também, tudo. Então é bem transparente. Então a gente testou bastante antes de colocar e tá funcionando, viu? É. E daí é muito bom. E assim, e alguns exemplos assim, já teve empresas que eu prestei serviço de consultoria e aí ela falou, mas meu concorrente X de outro estado usa tal, ele falou que tá tendo excelentes resultados. Falei, pô, legal. Aí a primeira coisa que eu fiz, falei, deixa eu testar. Ninguém me conhece, quem sabe que eu sou, não é? Aí peguei, mandei mensagem? Mandei mensagem. Mandei mensagem num sábado de manhã. Falei, sábado de manhã eu vou mandar uma mensagem. Aí daqui a pouco mandei mensagem, deu uns 15 minutos, recebi um vídeo de uma moça, né, falando, não sei o quê, pô, é legal, para vários segmentos isso tem dado bastante resultado. Em vez de, mais uma dica aí para quem tá acompanhando a gente, né? A gente estava muito acostumado ligação, né? Ligação sempre foi e continua funcionando, tá? Para quem é mais jovem aí, gente, telefone, ele também tem uns númerozinho lá que liga, né? Às vezes as pessoas esquecem disso. Continua funcionando. Depois disso veio mensagem, que aí é o que todo mundo acabou se acomodando na mensagem. Aí teve gente que deu um passinho a mais, que foi o áudio, né? Vamos mandar um áudio, porque no áudio eu tenho entonação de voz, eu mostro minha empolgação, etc. Pô, legal. Só que hoje em dia nós já temos empresas fazendo um segundo salto a mais, que é mandar um vídeo. Ao invés de eu mandar um áudio, eu respondo para a pessoa com um vídeo. E o que é legal? No vídeo também você tem as informações indiretas. Nem, por exemplo, as pessoas aqui, claro, estão vendo aqui a estrutura que a gente está transmitindo, mas não estão vendo os bastidores. Nos bastidores tem uma baita de uma estrutura com câmeras de qualidade, com uma mesa de som e etc. Quando às vezes um cliente, por exemplo, que vocês locassem o espaço de vocês para fazer podcast, eu estou respondendo ele e estou falando aqui, mostrando ao fundo toda a estrutura, existe uma mensagem subliminar que eu estou passando, olha só a estrutura que você pode ter à sua disposição, legal. Além do que eu estou falando. Então assim, só que de novo eu vou emendando uma história na outra, mas aí eu entrei em contato, ela me mandou um vídeo. Aí eu falei, tá, mas será que o vídeo é IA? Eu falei, não parece, mas não sei, né? A gente tá tão evoluído, né? Falei, não parece, porque tinha a loja de fundo, a moça falando comigo, falou o meu nome, então não era um vídeo padrão que tava gravado e... Oi, Renato, eu vi que você entrou em contato com a gente buscando determinado produto e tal. Falei, poxa, interessante. Aí falei, não, tudo bem, tô pensando aqui. Daqui a pouco ela me liga. A moça com a mesma voz, com a mesma... Falei, tal, não sei o quê. Falei, foi você que mandou o vídeo agora? Ela falou, foi, tal, não sei o quê. Conversei, aí deu uma disfarçada, tal, saí. Mas aí eu achei legal. Eu vi que essa questão de enviar vídeo, como eu falei, que é um degrauzinho a mais, é interessante e estavam utilizando. Só que sabe o que eu descobri? Porque aí depois eu estava prestando consultoria para essa outra empresa. Ele conhecia o dono dessa empresa e aí eu tive a oportunidade de conversar com ele e falei isso. Falei, olha, eu tentei no sábado de manhã para ver como é que você está. Falou, pô, Renato, sabe o que acontece? O pessoal do nosso pré-venda desliga a IA e eles atendem. Mas isso é um problema, porque eu voltei de novo a ser um manual. Se eu já tenho gente fazendo da forma certa, eu não precisava estar pagando IA. Mas o que acontece? Eles tinham metas. E eles ficavam com medo porque a IA estava roubando o cliente deles. Aí o pessoal do pré-atendimento estava desligando a IA para eles atenderem os clientes. Então não era IA, né? Não era IA, era uma pessoa. Mas, assim, IA, ela funciona muito bem. Né? E hoje, né, dependendo da tecnologia utilizada, ela consegue até ser mais flexível no sentido de eu preciso ser mais direta ou eu posso ser um pouco mais... Ela consegue um pouco mais... Como eu posso dizer? Um pouco mais abrangente nas respostas. Porque quando a gente está, principalmente ali no pré-venda, o ideal é que a gente seja um pouco mais abrangente. Para quê? Para entender qual que é o momento, qual que é o problema, qual que é a situação. Só que dependendo de quem entra em contato, tá, mas eu quero saber isso.
Tá, mas, cara, meu, eu não... Esse bem objetivo ali, né? Então, hoje a IA, dependendo da tecnologia que está sendo utilizada, ela já consegue monitorar e entender a forma de fala. Pô, perguntou isso. Legal. Ah, eu tentei fazer uma outra pergunta. A IA tenta fazer outra pergunta. Não, comprei. Aquela velha história. Ah, quanto que sai esse microfone? Não, claro, pô, que legal que você procurou a gente, mas me conta um pouco, para que você quer usar? Cara, eu quero saber quanto sai o microfone modelo XYZ. Ah, pô, é um modelo legal, muito interessante, etc. Mas me conta mais, assim, eu quero entender, até para ver se esse modelo é o melhor. Não, mas eu quero saber o preço. Ela já entende e fala, olha, entendo, o que acontece? Se você... E aí, vou até contextualizar que técnica que eu estou usando dentro desse meu exemplo, mas como que ela responderia? Olha, entendo que você precisa saber do preço, só que sem mais informações adicionais... O que eu consigo te informar? Que eu tenho microfones de R$500 e tenho microfone de R$10.000. Só que sem maiores informações, eu não consigo ser assertivo o suficiente para te indicar quanto que sai o microfone que atenda a sua necessidade. Perfeito. Então, a própria IA, ela já consegue hoje, dentro da sua tecnologia, entender qual que é o nível de direcionamento que a pessoa que está falando com ela quer e, eventualmente, ir já para uma estratégia pré-definida. De novo, processo. Sim. E o que é esse processo que eu falei? De novo, dentro das nossas conversas aqui, mais uma dica. Como que a gente pode tratar uma pessoa que quer saber o preço? Um exemplo. Ligam lá para a empresa de certificado digital e falam, quanto sai o certificado A1? Ah, mas deixa eu entender. Eu quero saber quanto que sai. Você pode me passar o preço? Pode fazer, olha, o certificado A1, hoje ele tem um custo de X. Porém, se você me disser qual é a sua aplicação, pode ser que o certificado X te atenda, pode ser que o certificado Y te atenda, eu não sei. E se são várias pessoas que vão utilizar o certificado? E se você deixa instalado na máquina o certificado e alguém acessa essa máquina e usa a tua assinatura? Então, precisava entender melhor a sua necessidade para poder te direcionar para a solução que melhor te atenda. Mas se você não consegue passar nenhuma informação, o certificado A1 sai tranto. Renato, na venda, eu vou te fazer a pergunta, vou até explicar por que a minha pergunta, né? Existem algumas frases que são chaves na venda. Por que eu tô falando isso? A semana passada eu estava num cliente, estava conversando com um diretor da empresa. Ok. E daí eu estava falando sobre a questão não só do certificado digital, mas na questão de que hoje em dia pode ter um controle do certificado digital, justamente porque pode ser instalado em várias máquinas, essas coisas. E o diretor não estava... Ele falou assim, eu tenho os certificados, mas fica com umas pessoas, tal. Tava muito tranquilo nisso daí. Só que nisso veio o rapaz, o técnico deles lá da informática. Daí eu até aproveitei o gancho e falei, olha, ele é do seu setor de TI. Daí eu já falando pro rapaz. E ele o diretor tava até na hora, pegou o jornal, ele tava lendo o jornal lá, porque eu já tava já há um tempo lá. Ok. Tava lendo o jornal e eu falando pro rapaz da TI. Então, você vê, isso aqui é bacana, que daí vai saber justamente ter o controle dos certificados digitais, tudo mais. Porque, por exemplo, a gente não sabe, o certificado eu falei o nome do diretor, do senhor tal, às vezes a pessoa pode estar querendo ver o imposto de renda dele e não tem controle. Na hora que eu falei, a pessoa pode ver o imposto de renda dele, ele estava lendo o jornal, na hora ele fez assim. Foi na hora. Foi na hora, porque foi um gancho, uma coisa que eu peguei ali. Excelente. E tanto que depois ele pediu pra mandar que ele queria, tanto que fechou. Tá fechando. Então, assim, a minha dúvida é, existem realmente algumas palavras-chave? Ou eu não sei que tipo de técnica seria essa? Seria a dor, é isso? Eu acho que assim, esse é um exemplo prático. Primeiro, uma das coisas que assim que eu diria como dica para qualquer um que trabalha com vendas, aprenda a perguntar. Os vendedores estão muito despreparados para perguntar. Eles querem falar muito. Então, pergunte. Por quê? Lembra que eu tinha comentado? Pare de procurar clientes, comece a procurar problemas. Esse é um problema.
E aí, na realidade, o que você fez ali, e até isso é uma coisa muito importante para o desenvolvimento do processo de vocês de vendas, é descobrir quais são possíveis dores. Não necessariamente as dores de todo mundo é igual, mas você tem ali rastreado dentro do seu processo por... E, de novo, vendas, ela não é engessada. Você precisa validar ela. Então, o que você fez ali? Você identificou um benefício que o produto de vocês davam, viu que isso era algo relevante, principalmente para quem tem movimentações altas, né, voltadas com imposto de renda, que ali vai envolver informações estritamente sigilosas, e uma vulnerabilidade que dava para uma pessoa que tinha acesso ao certificado digital dessa pessoa. Uhum. E aí você colocou isso dentro do seu script, dentro do seu padrão de abordagem ali, e falou, inclusive existe a possibilidade da pessoa que tem acesso ao certificado digital de uma pessoa acessar o imposto de renda dela. E aí entra, eu acho que, como dica, eu acho que não seria uma palavra, seria, eu sou uma pessoa que gosto muito de conceitos. É o conceito exatamente de, você procurou problema. E aí você começou a mencionar os problemas. Até que você achou um problema que chamou a atenção dele. Poxa, isso eu não tinha pensado. E isso, para mim, diretor da empresa, é importante. Peraí, deixa eu voltar a dar atenção para ele o que ele tava falando. Que até pelo que você falou, ele tinha até dado uma dispersada. Sim, Fala com o menino da TI aí, ó, vê aí, depois eu converso com ele e tudo bem. Aí ele tá ali, mas como a audição continua funcionando, mas... E se a pessoa que tem o certificado acesso ao certificado, o imposto de renda dele ali? Opa! Foi ali. Mas eu acho que, na verdade, é difícil você falar perguntas e palavras, porque cada segmento vai ter um detalhe. Mas o conceito é esse. É rastreável mesmo, porque cada um tem uma dor mesmo. Ontem mesmo eu falei essa técnica do imposto de renda para uma outra pessoa. Aí ele chegou assim para mim, não, Jean, eu sou aposentado, eu coloco agora como isento. Não me preocupa com isso daí. Tá vendo? Não era uma dor pra ele. Aí eu falei sobre assinar documentos, inclusive documentos vendendo casas, essas coisas que pode ser feito com certificado digital. Pegou alguma coisa. Aí ele... Opa! Mas é interessante. Porque aí a gente tem que saber a dor de cada um. O que é legal... Uma outra coisa, Renato, a gente tá falando sobre isso daqui igual. O vendedor, a gente muitas vezes o mito lá que o vendedor tem que ter lábia. Mas acho que hoje em dia o vendedor ele tem que ser mais consultivo e ele acho que não pode deixar perceber que ele está vendendo. Que acho que muita gente não gosta do vendedor, não gosta que... Eles gostam de comprar, a gente gosta de comprar. Exato. Mas a gente não gosta do vendedor que venda pra gente, né? É isso daí mesmo, não é? Faz todo sentido. Eu acho que uma observação que é válida para todo mundo que está acompanhando aqui o podcast que a gente pensar é o comportamento dos clientes, você como cliente, mudou depois da pandemia? Por exemplo, que assim, hoje em dia virou tipo antes de Cristo, depois de Cristo, né? Virou pós-pandemia e antes pandemia, né? Mas isso foi antes ou depois da pandemia? Isso a gente está falando de 6 anos atrás que nós tivemos a pandemia, nem é tanto tempo assim. Pegando como um marco a pandemia, será que o perfil do consumidor mudou depois da pandemia? Imagino... eu acho que sim. Acho que mudou. Mudou, né? Assim, a gente vê muita gente que não comprava online... Principalmente pessoas de mais idade que tinham medo, que foram forçadas a comprar online, porque era a única forma que se tinha para chegar as coisas em casa, compraram e deu certo. Ela falou, nossa, que legal, funciona, paguei mais barato, chegou, olha, tem garantia, tem troca, se eu não quiser eu consigo devolver. Falou, gostei disso. Que eu tô... As reuniões também, né? Nossa, reuniões é absurdo, assim, a gente que trabalha falando com empresas... Olha, sem brincadeira, eu acho que 60% das minhas reuniões hoje são online. Em torno disso. E não eram. Assim, não é? Porque se tinha muitas barreiras, só que até por se forçar o uso, viu, poxa, mas eu não peguei trânsito, eu cheguei no horário, eu terminei a reunião, já estava em casa, ou qualquer coisa do gênero. Começou a se ver os benefícios. Mas por que eu estou falando isso para responder a tua pergunta, Jean? Porque... Se o perfil do consumidor mudou, por que o perfil do vendedor não mudou?
é extremamente necessário que o perfil do vendedor também mude. Eu peguei esse marco que seria a pandemia só como uma referência, que eu acho que é a referência para grande parte das pessoas que estão acompanhando a gente aqui hoje. Mas isso acontece no decorrer do tempo. Com todo respeito, antigamente, sim, nós estamos na região de Santos, por exemplo. Você se formava advogado, por exemplo, você abria um escritório, no dia seguinte a gente procurando, porque precisava de um advogado. Hoje em dia, desculpa, mas você se formou advogado, se você não tiver uma estratégia para se fortalecer no mercado, você é só mais um. E com todo respeito, eu também conheço diversos advogados que estão fazendo outras atividades que não advocacia. Exatamente pela dificuldade, pelo volume. Por quê? O perfil do consumidor que precisava do advogado mudou. O perfil da quantidade de profissionais que tinham mudou. Ele teve que se adaptar. E da mesma forma, os vendedores. E como que essa venda mudou? O que ele precisa fazer hoje? Exatamente como o Jean comentou. Nós precisamos parar de simplesmente tirar pedido, eu quero um copo, tá? Para entender, esse copo, você precisa ele para que finalidade? Eu preciso entender. Por quê? Porque às vezes eu vou vender esse copo para ele, só que entendendo a necessidade, eu vou dizer, olha, mas você sabe por que tem esses chanfros no copo? Porque quando você segura o copo, ele facilita não escorregar da mão. Então é uma facilidade que você tem. E só nessa questão você já passou a ser um especialista do produto que você vende. E quando ele precisar de algo que você tenha também, além do copo, poxa, o Renato me explicou tão bem lá os detalhes do copo que eu nem imaginava, que provavelmente ele deva ter esse outro produto que eu preciso. E aí eu consigo pensar a fazer uma próxima venda para esse cliente. Coisa que o perfil do vendedor antigo, que era só na lábia, no convencimento, hoje ele não vai ter esse resultado. Realmente, você tem que ser consultivo e fazer muitas perguntas. Muitas. Ontem, a empresa chamou a gente por indicação de um outro cliente. Aí o que aconteceu? Eu tô com um problema no e-mail, eu quero transformar ele no Microsoft 365. Migrar. Ok. Eu passei valores, só que o valor de e-mail comercial, na hospedagem básica, é baratinho. Perfeito. Agora, se você tem uma tecnologia do Microsoft 365, você não vai ter só o e-mail, que tem muito mais capacidade do que na hospedagem normal. E, além disso, você vai ter uma gama de serviços a mais, que é a lógica, a questão de segurança, a questão de mobilidade, a questão de documentos em nuvem também, com segurança, com rastreabilidade, os aplicativos já licenciados. Aí eles vêm, poxa, eu tenho um custo de 10, vou aumentar para 30? Por quê? Aí a gente tem que explicar para ele tudo isso e, além disso, falar, olha só, vocês nos procuraram porque vocês estão com problema no e-mail. Vamos, então, esquece esses valores. Quanto fica você ficar sem o e-mail? Quanto custa você ficar sem o e-mail? O seu estresse, quanto te custa? A operação da empresa parada, quanto custa? Então, se você somar todos esses valores, você vai ver que esse valor de 10 para 30 é pouco, você vai estar ganhando. Só que as empresas ainda não percebem esse tipo de situação. A gente explica para eles tudo, mas eles ainda realmente ficam falando, não, é 10 para 30, então não dá. Mas se eles forem, mais as dores se eles forem pegar todo, aí eu expliquei, aí agora ela falou, vou falar com o diretor, vamos ver se a gente fecha. Mas a gente explicando toda essa parte. Vamos aproveitar essa sua história real aí para dar um outro exemplo e uma outra dica de vendas. Tem uma técnica que a gente chama técnica Benjamin Franklin. Infelizmente, eu não vou saber explicar o porquê desse nome. Tá? Eu não achei o motivo de ter esse nome.
Mas como que ela funciona? Normalmente, como você falou, eu quero migrar o meu e-mail pro 365. Ou quero profissionalizar o meu e-mail. Que às vezes a pessoa não tem um conhecimento tão técnico para fazer o pedido certo, né? Fala assim, meu e-mail tá no Gmail, eu quero ter um e-mail adequado, com meu domínio, armazenado que eu possa visualizar ele em qualquer lugar, no celular, na web, onde quer que seja. Pô, legal, entendi. Olha, eu vou te fazer essa proposta. Tá aqui, aí você faz a proposta lá do 365. Aí era 10, ficou 30. Pô, pago 10 hoje, nem paga nada, sei lá quanto que pagaria, mas pago 10 hoje, pô, o teu ficou 30. Legal, mas vamos fazer o seguinte, aí a estratégia. O que você tem por 10 reais? Eu tenho um e-mail de domínio aberto aí, Gmail da vida, tem um tal e tem um tal. A pessoa... E aí também um dos conceitos, né? Essa técnica ela também é baseada em alguns conceitos de PNL, que é normalmente as pessoas lembram de algo que não é da expertise dela de 20 a no máximo 40% da informação que ela recebeu. Então vamos dizer, eu fiz uma proposta, ele fez outra proposta para você. Ele explicou o que ele faz. Quando eu te pergunto o que ele faz, você vai lembrar de 20 a no máximo 40%. 60% da informação se perde. Normal, porque não é nosso dia a dia. A gente precisa, pro aprendizado, repetição. A gente ouviu uma vez, 2 vezes a proposta. Então, quando eu pergunto para a pessoa o que tem, ela vai me dizer, tem isso, tem isso, tem isso. Ok, vamos lá. Então, um e-mail, um endereço eletrônico, vamos chamar assim um e-mail. Tá aqui, você tem o endereço eletrônico, eu vou te dar o endereço eletrônico. Olha, acesso via um browser, via um navegador. Ele te dá, tá aqui, eu te dou. Então, a gente começa... O que é a técnica? Listar literalmente, me fala o que eles te dão. Isso, o que mais que ele te falou? Isso, o que mais? Isso. Você lembra mais de alguma coisa? Não, acho que é isso. Beleza. Aí você começa a fazer uma lista do lado do que você está oferecendo para ele. Você começa pelos mesmos itens. Um endereço eletrônico? Eu também vou te dar um endereço eletrônico. Acesso via browser, via navegador? Eu também te dou esse acesso. Não sei o que, Tá aqui, então, o que ele te ofereceu, eu também estou te oferecendo. Porém, agora começa a brincadeira. Além disso, eu tô te dando um domínio específico profissional da sua empresa. Aqui ele não tinha. Tô te dando acesso... Olha... É uma coisa técnica, mas talvez você não saiba. Quando a gente utiliza ferramentas comuns, se você mandar do teu celular, quando você olhar no teu Outlook, não vai estar lá o e-mail enviado, porque você mandou pelo teu celular. Essa ferramenta já tem isso. Então você vai listar tudo isso. E aí, a cereja do bolo. Você vai falar, olha, o que ele te ofereceu, eu estou te oferecendo. E por 20 reais, você está levando isso. Eu não vou falar mais de 30. Eu vou falar que pelos 20 que ele está achando que é mais, eu vou mostrar para ele tudo a mais que ele está levando por 20 reais. Nesse exemplo, talvez não ficou tão perceptível porque a diferença, um era 10, outro era 30. Mas imagina que você tem uma proposta, sei lá, certificado digital. Um certificado digital de um é 250, o outro é 280. Só que por 30 reais, o cara fala que não vai fechar contigo. Pô, se eu tenho o mesmo produto por 30 reais mais barato, por que eu vou fechar mais caro com você? Não é o mesmo produto. Por que não é o mesmo produto? Porque não é a mesma empresa que está fornecendo. Qual que é a estrutura que ele tem de suporte lá e qual que é a estrutura que você tem aqui? Então, quando você faz isso, às vezes você fala, olha, por 30 reais, você está levando suporte 24 horas, você está levando isso, você está levando isso, você está levando uma empresa com tantos anos de experiência, você está levando uma empresa de registro assim assado, você está levando isso. Você fala, por 30 reais, você está levando legal, tudo isso. Porque você para de falar 280, você começa a falar 30. Que é eu quase fiz essa estratégia. Ao invés de perguntar, eu já sabia, as respostas, aí eu já falava, você tem isso, eu tenho isso, você tem isso, eu tenho aquilo ali. Eu só não alavanquei ali mas é legal a dica do Renato aí. Mais, espetacular. Só 20 reais a mais aí. Por 20 você tá levando tudo isso. As dicas de ouro só, aí. O cara é bom Top. demais, hein, olha lá. Top mesmo. Mas assim, é o que eu brinco. Quando às vezes eu vou dar algum treinamento, principalmente treinamentos abertos que eu abro pontualmente, eu não prometo para ninguém que você vai... Olha, tudo é novidade. Não. É o que eu tô falando. Tem muita coisa que eu falo que a pessoa fala, eu já faço isso, só não sabia que tinha um nome bonito.
E é verdade, porque assim, o que foi feito? Nada mais é do que estratégias e técnicas de vendas, foi verificado o que era feito, o que dava resultado e se estudou o porquê que aquilo dava resultado. Você dá um padrão. Exatamente. Você criou um processo. Você pegou o que todo mundo já fazia, algumas pessoas conseguiram resultado. Pô, por que que ele vende e tem resultado e por que que você não tem resultado? Deixa eu entender o que ele tá fazendo. Pô, na hora que ele faz, que nem um exemplo. Ah, mas por 280, você tá levando tudo isso. Qual que é a diferença? Ele parou de falar 280 e falou, por 30, você tá levando, e eu só falo dos diferenciais por 30. Por quê? Ficou um preço pequeno por um valor grande agora. Que o preço é R$30 de diferença. Porque o resto é igual, não é igual? Você não falou que para comprar de mim por 280, você comprava 250? Então aqui zerou. Não vou nem discutir contigo isso. Uhum. Vamos discutir o a mais. Boa. O a mais é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Você acha que tudo isso aqui vale R$30? E no caso, um certificado por um ano. Divide isso por mês, R$30 por mês. Uhum. Para levar todos aqueles itens. Você ainda pode ser mais audacioso ainda. Fala, olha, se pegar isso aqui, ó, R$30 dividido por 12, daí isso aqui ó, você tá pagando, sei lá quanto, micharia, R$1, R$2 por mês para ter tudo isso. A pessoa, poxa, não tinha parado de pensar dessa forma. Boa, legal. Boa. Ô, Renato, agora uma dúvida, né? Você tem curso também de hipnose, é isso? Hipnose transformacional. A minha dúvida é... Deixa eu chamar o Vitor aqui. É possível, para vender, é possível hipnotizar a pessoa para vender? Ou não? É que assim, é comum, nós temos uma visão um pouco distorcida de hipnose. Não é? Na verdade, um exemplo prático, isso quando você faz alguma formação de hipnose, as pessoas te dão para você entender o conceito. Quando você vê um filme que uma pessoa tá apaixonada pela outra e aí aquela pessoa morre e ela começa a chorar. O que acontece com você? Eu sou muito chorão. Eu choro até E em por que que você desenho. chorou? Eu choro até em desenho. Mas você não sabe que são atores? Você não sabe que aquela pessoa tá Sim, viva? sim. Por que você chorou? Emoção, né? Senti a emoção ali na hora. A grande questão da hipnose nada mais é do que você levar a pessoa para dentro de um contexto na qual ela esteja envolvida. Quando a gente vê um filme, na verdade, a gente acaba se envolvendo com aquela situação, por mais que saiba que ela é cinematográfica. Mas aquela situação, poxa, o cachorrinho morreu, a mãe tá doente, não sei o que, aquilo comove a gente. Assim como a gente fica com raiva. Mas então existe, por exemplo, eu sou muito chorão, assim, nesse sentido. Então eu sou fácil de hipnotizar ou não tem nada a ver? Não tem nada a ver. Que é engraçado, até desenho, assim, quando tem alguma cena assim, a minha filha, ela já fica olhando pra mim, porque ela fica esperando eu chorar. Eu fiz um curso do Michael Arruda. Sim. Mas daí, então, mas ajuda, tem, você estava explicando, né, a questão do filme, mas ajuda em algum aspecto? Sim, o que é isso? Na verdade, a gente tem que trabalhar, quando a gente fala muito em vendas, a gente tem que trabalhar muito o contexto. Então, quando a gente começa a trazer essa visão, é a mesma coisa do filme que você começa a entender. Imagina o seguinte, eu quero te vender esse copo. Tá, mas esse copo custa tanto. Beleza. E aí, algumas estratégias. Olha só como a gente consegue ser induzido facilmente. Se eu falar para você, imagina um elefante. Você imaginou o quê? Eu imaginei o elefante, mas também eu tava olhando pro copo. Não sei se... Isso, mas assim, eu quero dizer, olha só como as palavras têm ação direta no nosso cérebro. Isso é uma outra técnica que, inclusive, utilizada dentro de vendas. Existem palavras que o nosso cérebro não tem barreira. Passa direto, sem a gente processar. Uma delas é a palavra imagine. Quando você fala para qualquer pessoa imagine, ela imagina. Você já tá abrindo uma porta ali. Você passa direto. Então, assim, imagine você ter a sua privacidade visualizada através do seu imposto de renda, porque uma pessoa... E aí você está falando até um conceito de PNL. Qual que é o conceito de PNL? A PNL ela usa muito o conceito do cérebro trino, que ela vai ter o cérebro reptiliano, que foi o primeiro que foi formado. O reptiliano ele é responsável por todas as nossas funções vitais. Então, a gente não para pensar para respirar, a gente não para pensar para piscar. Então,
quem cuida dessas ações, o coração batendo, a gente não pensa, peraí, o coração tem que bater, esqueci, morri. Não. O cérebro reptiliano, ele comanda tudo que é Funciona automático normal, e né? necessário para nos manter vivos. Inclusive, uma análise inicial de todas as informações que nós recebemos, seja visual, auditiva ou até olfativa, quem faz análise se isso é um risco ou não é o cérebro reptiliano, porque ele é responsável por cuidar e manter a gente vivo. Então é o famoso bater ou correr. Ele viu alguma coisa estranha? Tá. Eu fico ou eu corro? Então o cérebro reptiliano que faz isso. Além disso, depois teve o neocórtex, que é, na verdade, o último, é o terceiro, que é a parte de processamento, e a parte da amígdala, que é a parte responsável pelos sentimentos. Então, quando a gente está feliz, triste, apaixonado, etc., aí é uma parte da amígdala do cérebro, que é a parte central, fica bem no meio. Primeiro se desenvolveu o reptiliano, das funções normais, depois se desenvolveu os sentimentos, e por último o neocórtex, que é a parte toda externa, superior e lateral do cérebro, que faz a parte de análises que a gente faz. Quando a gente faz essa pergunta, quando a gente usa essa palavra imagine, eu consigo passar pelo reptiliano e vou direto para o neocórtex. Eu consigo cortar o que a gente chama que é o porteiro do cérebro. Uma pergunta que as pessoas falam, como é que eu consigo a atenção das pessoas? A atenção hoje das pessoas é muito difícil. Todo mundo é muito ocupado. E uma das estratégias que tem para a gente passar pelo cérebro reptiliano é já começar a conversa respondendo o que isso resolve para ela, o que ajuda isso a ela. O famoso, o que eu ganho com isso? Eu já tenho que falar assim, por exemplo, olha, o produto que hoje a gente oferece, ele dá a exclusividade para a pessoa para que ninguém consiga acessar, por exemplo, o imposto de renda, informações confidenciais dela, que não seja ela ou alguém que ela autorizou efetivamente para isso. Como assim? Então eu já falei o que eu ganho com isso. Eu ganho ter essa restrição de só acessar realmente quem eu quero. Sim. Ah, mas hoje já é assim? Mais ou menos. Porque hoje existem pessoas que precisam ter, falando empresarialmente, o teu certificado digital para fazer coisas do dia a dia, porque não faz sentido um dono de uma empresa estar executando algumas coisas, mas que precisam da assinatura dele, que outros façam. Mas quem hoje garante que não tem a tecnologia que hoje vocês oferecem de poder restringir o limite de ação dele? E existem algumas palavras, aí voltando de novo lá na hipnose que você falou, que já foram estudadas, que passam direto e como eu falei. E aí, como que a gente pode usar? Imagine você poder realmente, no teu certificado digital, conseguir separar o acesso de cada uma delas, usando o mesmo certificado. Quando eu falei imagine, a pessoa já imaginou. Não tem barreira. Legal. Isso são coisas que, de novo, é hipnose? Sim. Só que hipnose é você estar em transe? Não. Na verdade, são criar situações na qual eu te direciono para que você se sinta em determinada situação, independente de estar lá ou não. Mesma coisa quando morre alguém no filme. Você estava lá, alguém morreu? Não, mas você se sente lá. Então, a hipnose é eu te direcionar de uma forma para que você tenha as sensações e a vivência como se estivesse passando por uma situação que hoje você não está. Bacana, hein? Inclusive o filme de terror também. Sim. Eu assisti, foi esse final de semana, o Scream 7. Pânico 7. Sim. Caramba, pô, eu já assisti o 7, velho. E ainda fica com aquela tensão, né? E é a mesma coisa, assim, né? A gente sabe que são atores, que ninguém... Só que dá o susto, a gente fica tenso, fica nervoso, como se estivesse vivenciando aquilo na realidade. E isso é uma forma de hipnose. Legal. Bacana, hein? Toda empresa precisa de um processo de venda, então? Sem dúvidas. Eu acho que, assim, muitas das pessoas, muitas das empresas, corrigindo a frase, elas acreditam que precisam de bons vendedores. O que eu mais escuto é isso, assim, você trabalha com vendas, com processo, sim. Cara, você tem um bom vendedor para me indicar? Cara, na verdade, o que você precisa são de bons processos e depois de pessoas envolvidas com a sua empresa. Porque os processos vão te levar aos resultados que os vendedores vão ter. E técnica, então, né? Você vai precisar de técnica. Que aí a técnica, ela estaria meio que junto dentro do processo.
Porque quando a gente fala de processo, eu devo falar o que e o como. E aí a técnica vai estar no como, que é esse exemplo que eu dei. Então, quando a gente fala, poxa, vamos desenhar um processo para o certificado digital. Tá, a gente vai... O que? Fazer perguntas. Como? Quais perguntas? E aí a técnica entra onde? Entra em colocando o imagine dentro da pergunta que eu vou fazer. Entra mapeando até dentro da expertise da empresa. Quais dores vocês já visualizaram hoje que tem? Porque, como vocês mesmos comentaram, né? Às vezes a dor de um é o IR. Às vezes a dor do outro não é o IR, mas é... Olha, você já parou para pensar que alguém pode vender os imóveis que você tem, assinar e você perder legalmente esse imóvel porque ele está assinado como vendido, ou um veículo, qualquer coisa do gênero, porque ela teve acesso ao teu certificado digital e você não sabia? Então, a gente precisa entender quais são as dores e, eventualmente, até mapear, porque eu não preciso ficar fazendo perguntas diretas. Pô, você tem problema com o teu IR? Pô, você tem algum veículo? Eu posso fazer outras perguntas para já ter subentendido as respostas que eu tenho para direcionar. Pô, pelo que eu estou entendendo, a dor dele deve ser essa. E aí sim conseguir ter um processo de vendas que me gere o máximo de resultado possível. Top. CRM. CRM, eu acho que assim, ele é fundamental. Eu diria que, se eu fosse estruturar, eu acho que primeiro a gente precisa entender o funil de empresas, o funil de vendas da empresa. Então, entender como que é o fluxo, de onde que ela vem, como que ela passa, até chegar no fechamento do contrato. Depois disso, processo, porque o processo vai definir como isso faz. Depois disso, pessoas, que as pessoas que vão executar aquilo, pessoas e sistemas, né? Hoje a gente fala muito de IA. E por último, mas não menos importante, indicadores. Porque os indicadores vão dizer se a gente precisa, como a gente falou, nós já vínhamos numa mudança do perfil do consumidor que ela foi acentuada com a pandemia. Não é? Algumas estatísticas dizem que a gente mudou 10 anos em um. Não é? Então, assim, o que aconteceria em 10 anos acabou acontecendo em um. Então, a gente ficou quase 2 anos ali na pandemia, 1 ano e meio. Então, se esse estudo estiver certo, a gente avançou 20 anos dessa mudança que já estava acontecendo em 2. Então, se as coisas estão mudando, se eu não tenho indicadores, porque o que está funcionando hoje não quer dizer que amanhã está funcionando. E se eu não estou monitorando isso, eu não estou ajustando. Daqui a pouco minha empresa começa a perder faturamento. Quando eu vou ver, às vezes eu já estou numa situação que se torna mais difícil de reverter. Se eu tenho indicadores para monitorar o meu processo, monitorar como está a execução das pessoas dentro daquelas atividades, eu posso ter problemas futuros. Mas sim, e o CRM, desculpa, ele vai fazer com que isso fique mais fácil de ser acompanhado. Então, o CRM faz parte do processo e facilita a vida. A única dica assim, que eu daria para quem está acompanhando o pessoal da audiência aqui com relação a CRM. Sistema não foi feito para você se adaptar ao sistema. O sistema foi feito para se adaptar ao seu processo. Existem empresas de CRM que elas são quadradas. Olha, tá aqui o meu sistema, tá assim que funciona. CRM não foi feito para ser dessa forma. Na verdade, o CRM ele tem que ser moldado dentro do processo que você executa. Eu não vou desenhar o meu processo com base no CRM. Não, eu desenho o meu processo e aí o CRM vai trabalhar dentro do meu processo. Por isso que aí é uma das grandes limitações. Tem muitos CRMs bons, que inclusive eu já recomendei para microempresas que eu cheguei a atender. Só que qual que é a limitação? Eles não são ajustáveis. Está lá, disponível. Exemplo, eu acho que não tem problema de comentar isso porque está lá aberto. A RD Station tem um CRM excelente, gratuito. Qual que é a limitação? Você não mexe no funil. Tem lá as etapas pré-definidas, nele nas colunas lá do Kanban, e é aquilo, você não edita. Só que em compensação, você consegue mandar e-mail por dentro dele, você consegue saber se a pessoa abriu o seu e-mail pelo CRM gratuito da RD Station. Então, tem muitas funções excelentes. Só que qual que é o problema? Você, dentro do tamanho da sua empresa ali, que normalmente é uma empresa de pequeno porte, que vai acabar pegando um CRM gratuito, você vai ter que se moldar dentro do processo dela. Ah, eu preciso de mais etapas. Não, tem lá 4 etapas que são padrão dele.
Por quê? Exatamente para quê? Se você precisa adequar, então você precisa de um plano pago para ter mais recursos. Mas uma dica que eu dou com relação a CRM, só que isso eu dei um exemplo do gratuito para o pago. O RD State, inclusive, é um bom CRM, eu gosto dele. Só que existem CRMs pagos, que eu já peguei empresas, que são quadrados. Por mais incrível, quando eu vi isso eu nem acreditei, mas já teve CRM que você não podia criar etapas do funil. Ele tinha lá 5 etapas pré-definidas por eles, que você não podia criar uma etapa nova. Então, se eu quisesse criar, tá aqui, ó, eu não quero descartar esse... Porque assim, o que é interessante? Às vezes, dentro do processo do seu funil do CRM, o que é legal? Aí falando de CRM, inclusive. Ah, eu tô aqui na prospecção. Ah, eu prospectei, consegui falar. Agora eu tô na etapa de qualificação. Ah, qualifiquei, passei para o vendedor. Ah, do vendedor tem um agendamento. Por que tem um agendamento? Porque eu não sei se o cara vai ou não. Ele foi, passa para a reunião que foi efetuada. Eu tenho as etapas aqui bonitinha. Legal. Dentro das etapas, o que é interessante o CRM que vai te ajudar? Se eu coloco a perda daquele lead, daquele potencial cliente, na etapa em que eu perdi ele, eu consigo monitorar onde eu estou perdendo clientes. Por quê? Às vezes eu vou identificar que, olha, se eu agendo para daqui a uma semana a reunião para o vendedor, esse cara não aparece e eu não consigo mais falar com ele. Eu já consigo identificar que eu tenho um problema nessa transição do meu pré-venda para o vendedor. E aí eu vou atuar aqui. Se eu não tenho essa identificação de onde no meu funil eu estou perdendo o cliente, eu fico cego. Eu não sei. Olha, eu só sei que entrou tantos e vendi para tantos. Tá, mas onde é que perderam aqui? Em que etapa foi? Em que momento que aconteceu isso? E isso que é legal, ter essa flexibilidade de ter mais etapas dentro do seu funil, dentro do CRM ali, para identificar. Pô, no envio do contrato. Às vezes, do nada, eu vou ver, tá tudo certo, fez a reunião com o vendedor, não sei o quê. Fiz o contrato, mandei o contrato, o cara some. Travou ali. E se eu não tenho isso identificado, poxa, será que tem algo no meu contrato que tá espantando meus clientes? Pode ser. Que na grande maioria das vezes, e faz todo sentido, quem fez o contrato foi o jurídico. E o jurídico de muitas empresas, ele é firme, ele é rígido. Coloca inclusive multas, coloca diversas outras situações que aí cabe, né, aos responsáveis da empresa. Será que precisa tudo aquilo? Será que aquilo? E até porque, às vezes, vamos nos clientes que a gente perdeu. Poxa, olha, tudo bem, né? A gente, há um ano atrás você teve que ir com a gente, não sei. Ah, não, eu já contratei outra empresa para resolver isso. Então, poxa, que legal, assim, para que a gente melhore o nosso processo. Né? A gente foi, tudo fez a reunião, só que quando foi no contrato, então, o que acontece? Que às vezes uma cláusula tal, quando bateu no nosso jurídico aqui, a gente não sei lá, às vezes até compliance e outras coisas que hoje são realmente ali limitantes, por esse motivo que a gente desistiu. Poxa, obrigado, importante. E aí eu consigo, identificando isso no meu funil de vendas, e buscar a origem da informação para poder corrigir o processo e poder ter menos perda aí dentro do meu fluxo de vendas. Legal. Top, hein? Renato. Obrigado pela aula hoje, hein? Olha. Já passou mais de Nossa, uma hora e 20 ali. Dava pra ir embora, dava pra E dava fazer pra mais fazer ainda. muito mais. Mas vamos deixar pra próxima. Mas tá convidado aí pra uma segunda aí, a gente faz uma... Fico à disposição. E Renato, foi tão legal as suas explicações, a coisa que eu não usei nada. É verdade, a gente tinha várias perguntas. Olha só, a gente tinha várias perguntas, mas eu não usei nenhuma aqui. A gente foi um bate-papo bem legal, tudo bem legal top. mesmo. Muito obrigado, Renato. Legal. Renato, 2 coisas que a gente sempre pede quando o pessoal vem aqui. Primeiro, deixa o recado pra juventude. Juventude, eu acho que seria muito importante a gente pensar o que você quer deixar de marca na tua existência aqui nesse planeta, né, nessa vida. Em que sentido, né? Eu acho que independente do que você faça, o que isso realmente vai ajudar outras pessoas? Hoje a gente tem várias outras profissões nascendo aí, a gente tem a própria vinda da IA, ela vai mudar muita coisa, ela vai criar muita coisa,
muitas profissões. E olha só que legal, a gente falou tanto de vendas, né? Que falou que, inclusive, a importância da gente saber perguntar em vendas. Acho que o maior desafio da IA é saber comandar o que você quer que ela faça. Que é o mesmo conceito da pergunta. Não é? Até hoje no jornal também teve um regional aqui, tem uma especialista lá que fala da IA, e ela falando que o que ela vê de muito errado nas empresas, que tem planos de IA que, na verdade, você paga por demanda. E eles estão jogando dinheiro fora por não saber o que querem para que a IA execute. Então, assim, para o jovem que está definindo o que ele vai fazer na vida, pense o que ele vai deixar. E isso vale, inclusive, para as pessoas que trabalham CLT. Eu dou treinamento para empresas, na qual eu sempre falo, você entra na empresa às 8 da manhã, sai às 5:30 da tarde, e o que você está deixando de legado dentro da empresa? Será que você está se dedicando para que um momento em que você não esteja naquela empresa, tenha uma oportunidade em outra empresa, ou até se aposente? Nossa, lembra do Renato? Cara, ele fazia isso acontecer, ele trazia ideias. Ou você só está desperdiçando o seu tempo de vida das 5 às 5:30 enrolando no trabalho? Não é? Então, assim, você deixou seu marido, deixou seu filho para estar no trabalho e não está deixando legado nenhum. Então, para quem é jovem aí, pense o que você quer fazer, o que você está fazendo, o que ele vai deixar para as pessoas que estão próximas a você e para as pessoas que possam ser impactadas pelo que você resolva fazer também. Legal. Agora a última. Um gênio apareceu aqui. Tuf. Renato, você tem um único pedido para a humanidade. Para a humanidade, eu acho que uma coisa que falta muito, inclusive eu me policio também bastante com relação a isso, eu acho que é literalmente compreensão, paciência. Cada vez mais a gente está mais agitado, mais envolvido com atividades, e eu vejo que às vezes eu, inclusive, dou respostas desnecessárias em questão de ser grosso ou ser curto com pessoas que só me ajudam, só me fazem bem. Então, assim, eu acho que o mundo, devido a tudo isso, inclusive, né, a gente vê cada vez mais diagnósticos de pessoas com adversidades, né, inclusive neurológicas. Aí a gente vê o número de pessoas identificadas com autismo, com outros tipos de síndrome, etc. E às vezes ela não está sinalizada, né, porque hoje a gente tem os cordõezinhos e etc, que eu não estou aqui para defender que deveria usar ou não, acho que isso é muito pessoal, mas que às vezes a pessoa não está usando e às vezes a gente é impaciente e não sabe que ela está tendo uma atitude, não é porque ela quer, é porque ela tem algum tipo de adversidade ali, né? Então, acho que o mundo, ele precisaria ter um pouco mais de paciência, um pouco mais de compreensão com o outro. Acho que está faltando bastante. E eu me incluo nisso também, acho que tento me policiar bastante. Legal, legal. E, pessoal, quem quiser conhecer o Renato, olha só. Instagram, @renato.oliveira.vendas. TikTok, Renato_William. E no YouTube, Renato Talk Mind, é isso? Isso, exatamente. Tem LinkedIn também? LinkedIn, sim, você vai achar como Renato_Oliveira, você já vai conseguir me achar lá. Renato e o sinalzinho de menos ali, né, o tracinho Oliveira. Uma das coisas que eu preciso me organizar cada um tá de um jeito, né? Hoje as coisas foram acontecendo num tempo, mas eu sou mais ativo hoje dentro do próprio Instagram. E lá você acha também um WhatsApp, quem quiser fazer uma pergunta, e eu não tenho problema nenhum de responder a perguntas, caso alguém tenha alguma dúvida, queira mandar lá, eu respondo isso no direct, a gente vai conversar, a gente vai dar uma orientação, independente aí de ter algum serviço contratado comigo. Inclusive eu tava vendo o Instagram do Renato, ele dá muitas dicas de vendas também, é muito legal, viu? Isso. Você. Uma das coisas que eu procuro fazer isso, assim, eu acho que a gente compartilhando, a gente não perde nada, né? Então, acho que... mas você falou isso, a empresa vai te contratar? Vai, porque ela quer ajuda para fazer isso. Uma coisa é saber o que poderia ser feito. Outra coisa é conseguir executar. Sim. Então... E empresas que quiserem te contratar, fazem como? Podem entrar em contato por qualquer uma das redes sociais. Tem no um Instagram, WhatsApp, né? Tem meu WhatsApp lá no Instagram, é só me mandar uma mensagem, aí eu chamo a pessoa, a gente conversa, faz uma reunião, entende a situação da empresa ali, o que a gente pode ajudar, e sendo interessante para ela, a gente faz um trabalho aí bem interessante de poder alavancar a parte comercial delas. Renato, muito obrigado. Obrigado, muito obrigado. Renato. Eu que agradeço. E pessoal,
comentem, curtam e compartilhem esse episódio. É muito importante vocês estarem interagindo com a gente aqui. Fazem perguntas pro Renato, que ele, como ele falou, ele vai responder tudo. Porque aí, quanto mais vocês se interagirem tudo, mais a gente tem audiência e mais a gente consegue trazer mais pessoas boas igual o Renato. E aí eu até me comprometo aqui com vocês. Quem mandar perguntas, né, o pessoal aqui do podcast me encaminha lá, eu me comprometo a responder, a orientar. Legal. Então, quem tiver dúvidas, comenta aqui no podcast, manda para a equipe aqui que eu vou ter todo o prazer aí de responder para vocês poderem estarem compartilhando. Perfeito. Muito obrigado, viu? Obrigado, gente. Valeu, Obrigado, pessoal. Renato. Valeu, hein? Um abraço. Legal.